ar, o programa A Bíblia, Nossa Fé. Apresentação, Pastor Luciano Rebelo, sob a responsabilidade da Igreja Comunidade Cristã Bereana. A palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Sing a joyful song. His love goes on and on. When praises abound, His glory surrounds us, filling His temple here. Maravilhoso El Shaddai, nosso Pai Celestial, santificado seja o Teu nome em nossas vidas, santificado seja o Teu nome neste programa, que a Tua graça esteja envolvendo a todos os nossos ouvintes, desde as criancinhas até os mais adultos, que a Tua palavra esteja levando a bênção da saúde, da prosperidade, da libertação, da renovação espiritual e da salvação bendita que há em Cristo Jesus. Nós oramos, Pai. Amém. It's the song of His saints and lives in their praises. The Lord inhabits the song of His saints and lives in their praises. A partir de agora, passamos a apresentar o programa A Bíblia, a Nossa Fé. Um programa da Igreja Comunidade Cristã Bereana, com sua sede, Rua Argentina, número 2484. Ali é o local da bênção. E quem tem o prazer e o privilégio de fazer esta apresentação são os obreiros de Deus, Pastor Luciano Rebelo, Fábio Contini de Oliveira, José Ademar dos Santos, Juliana Angélica Santos Souza. E na técnica de som, o irmão Josimar dos Santos, hoje a família inteira, até a filha trouxemos hoje aqui para poder estar fazendo o programa A Bíblia Nossa Fé. E já de imediato, amigo ouvinte, você que está aí neste domingo, né, de chuva, esse domingo de inverno, muito propício ao descanso, mas enquanto descansa você também sintoniza aqui a FM Liberdade, a melhor aqui da costa oeste do Paraná, e prestigia também o programa A Bíblia Nossa Fé, que vem trazendo em seu bojo a vontade de promover a você, amigo ouvinte, nesses instantes, eleva o crescimento espiritual e as consolações da parte do Senhor nosso Deus. Desde já, até às 17 horas, o melhor da música cristã, da música evangélica ou ainda da música gospel. E só lembrando que o programa nosso é um programa eclético, é um programa que apresenta todos os gostos, todos os níveis de músicas, e você pode também participar ligando para nós a partir de agora pelo telefone 3268-3499 e fazer o seu pedido musical. Faça o seu pedido musical, faça também os seus oferecimentos, e até às 17 horas nós vamos estar aqui com muito prazer procurando atender a todos os queridos ouvintes. Nós ainda teremos hoje o nosso quadro de perguntas e respostas, esclarecendo as suas dúvidas. Teremos ainda o nosso quadro de estudos bíblicos, a agenda da programação semanal da Comunidade Cristã Bereana aqui em Santa Helena, ali na igreja, via internet também. Daqui a pouco o Fábio já vai estar fazendo os comentários, e eu tenho certeza de uma coisa, tem muita coisa bacana que vem aí pela frente. São exatamente 16 horas e 4 minutos e nós já vamos ouvindo então a primeira página musical deste programa de domingo.
André e Felipe, Fim do Deserto. Tá, e pra quem que você oferece, Juliana? A Juliana não oferece pra ninguém que não tem nome. Eu vou oferecer nesse hino pra todos os queridos ouvintes que estão em sintonia conosco, o povo de Deus ali da comunidade cristã beriana. Pra quem também, ô Zé? Esse hino, o pastor, a Ana Paula, a irmã Ana Paula, ela e o Arthur, o filho Arthur, estão oferecendo pro Paulo Melara, o obreiro da igreja, que está de aniversário hoje. E Paulinho, eles podem se sentir abraçados por todos nós da equipe A Bíblia Nossa Fé também nesse dia. Parabéns, que Deus abençoe. Isso aí, um abração pro Paulinho, felicidades neste dia. E lembrando que logo mais o Paulo estará trazendo a poderosa palavra de Deus no culto da igreja, ali no nosso culto de celebração, a partir das 19h30. Um abração pro Paulo, pra Ana Paula, pro Arthur, que Deus os abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Quero mandar o meu abraço ainda pra minha esposa, a irmã Maria, também pra Thalita, minha neném. A Juliana está aqui, metade da família está aqui, a metade está em casa. E para todos vocês que pela internet também nos acompanham, o povo lá de Araçatuba, os meus irmãos, os irmãos de fé, que Deus vos abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Também, pastor, nós vamos oferecer, confirmou a audiência conosco a Jennifer e o Nego, o Juarez, lá de Santa Rita do Paraguai, através da internet, estão ouvindo o programa. Então nós vamos oferecer esse hino também para eles e que Deus possa estar abençoando realmente esse casal, possa estar abençoando os seus negócios, os seus afazeres. Um abração pro Nego, pra Jennifer, pra todos os clientes aí que prestigiam os atendimentos do restaurante Primavera aí na cidade de Santa Rita, no Paraguai. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Nego, a primeira oportunidade que der, rapaz, nós estamos chegando aí fazendo uma viagem internacional. Tô com saudade de vocês, saudades do Paraguai. Que Deus abençoe vocês poderosamente também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas nós viemos aqui foi para louvar e não para conversar. São 16h07. Vamos conferir então a indicação da Juliana, André e Felipe, Fim do Deserto. Deus escreveu a tua história antes de você nascer. Ele sorriu quando imaginou você, se preocupando em fazer cada detalhe teu. Seus pais não sabiam que iria nascer um grande vencedor. No ventre da tua mãe Jesus te colocou, e o fruto ali gerado seria um milagre. O inimigo lutou até o fim com sua gestação, tentando pôr um fim, mas não tinha noção que ali nascia alguém segundo o coração de Deus. Então você nasceu na terra, foi crescendo, foi cumprindo com o seu chamado, e de pouco a pouco foi construindo um legado, foi fazendo o seu melhor para deixar uma história. E alguém falou: como pode um ungido sofrer tanto assim? Como pode ser provado e nunca desistir? Eles não sabem quem te fez essa promessa, não estão sabendo quem é esse teu Senhor. Enquanto muitos não estão acreditando, a sua bênção está chegando. Tá chegando a sua vitória. O ponteiro do relógio está marcando a hora, e hoje Deus está olhando pra alguém aqui, e esse alguém quero ver. Eu quero ver a sua vida ser abençoada, quero ver a sua história hoje ser mudada. Eu quero ver essa porta se abrir. Eu quero ver. Deus vai honrar você, vai te surpreender. O que você pediu, Deus hoje vai fazer. Vai quebrar os grilhões, desatar as prisões, e um novo hino você vai cantar. A lugares altos você vai chegar. Esse é o tempo, Deus determinou. Essa é a hora de ser vencedor. É o fim desse deserto, é o fim desse deserto, e o começo da vitória, e o começo da vitória, e o
chegando, tá chegando a sua vitória. O ponteiro do relógio está marcando a hora, e hoje Deus está olhando pra alguém aqui. E esse alguém quero ver, quero ver. Eu quero ver a sua vida ser abençoada. Quero ver a sua história hoje ser mudada. Eu quero ver essa porta se abrir. Eu quero ver, eu quero ver. Deus vai honrar você, vai te surpreender. O que você pediu, Deus hoje vai fazer. Vai quebrar os grilhões, desatar as prisões, e um novo hino você vai cantar. A lugares altos você vai chegar. Esse é o tempo, Deus determinou. Essa é a hora de ser vencedor. É o fim desse deserto, é o fim desse deserto, e o começo da vitória, e o começo da vitória, e o fim desse deserto, e o fim desse deserto, e o começo da vitória, e o começo da vitória, e o fim desse deserto, e o fim desse deserto, e o começo da vitória. Pastor Luciano Rebelo e o programa A Bíblia, Nossa Fé. A palace of praise, a throne of thanks. Graças a Deus, são 16 horas e 12 minutos e esse é só o começo da vitória, hein, gente? É um tempo novo, é um tempo de Deus. Eu tenho certeza que hoje o Senhor ainda firmará mais esta verdade em nossas mentes no nosso culto, logo mais às 19 horas e 30 minutos, quando nós estaremos ali reunidos para celebrarmos ao nome daquele que vive e reina para sempre, o Senhor Jesus Cristo. E queremos convidar você, é claro, para vir participar conosco dessa noite de bênção, dessa noite de alegria, desta noite de regozijo e de vitória na presença do Senhor nosso Deus. O povo de Deus nunca perde uma batalha. Nós vamos apresentando agora mais um louvor e depois desse hino eu já volto com o quadro de perguntas e respostas. E se você também tem a sua curiosidade bíblica, faça como as pessoas que já estão ligando para nós. 3268-3499. Ligue para cá, faça a sua pergunta. Se a pergunta for capciosa, uma pergunta de difícil até de difícil perguntá-la, uma pergunta comprometedora, você não precisa nem de revelar qual seja o teu nome, mas liga para cá, faça a sua pergunta e nós estaremos aqui à luz da palavra de Deus procurando uma orientação para você, tá bom, amigo ouvinte? São 16 horas e 14 minutos e o obreiro José dos Santos vai estar comentando já a próxima página musical. É verdade, pastor. A próxima página é Advogado Fiel. Quem está pedindo é Claudenir de Lima, de Florianópolis, Santa Catarina, que está ouvindo através da internet também. Irmão Clóvis Benini e a família. Então, Advogado Fiel é a próxima página musical. Maravilha, você pode participar também, faça como o Claudenir, que acessou aí www.fmcomunitaria.com.br, e você também via internet por todos os cantos do Brasil e do mundo pode estar participando. Claudenir lá em Santa Catarina, é o Nego com a Jennifer lá no Paraguai, são os irmãos da igreja de Araçatuba, lá no estado de São Paulo, enfim, é uma multidão de pessoas que realmente estão participando e estão curtindo. Já também o Fábio vem ao ar falando aqui mais um pouco sobre a página nossa no Facebook, o que tem acontecido ali, as novidades, mandando os seus alôs. Se você também quiser mandar o seu alô, pode mandar o seu alô pelo Facebook, pode fazer também os seus pedidos por ali, nós vamos estar atendendo você em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quero aproveitar o ensejo, mandar o meu abração lá pro irmão Clóvis, a Mari, a Cristina, o Cristiano, que Deus os abençoe poderosamente em nome
do Senhor Jesus Cristo, e a todo o povo de Deus que nos conhecem, ali do distrito de Moreninha. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. Quero mandar também o meu abraço lá pro Vilmarzão, lá de São Roque, o Vilmar, a Gorete. Que Deus abençoe também em nome do Senhor Jesus Cristo. E é claro, a minha cidade, né? Não poderia falar, não poderia deixar para trás. Aô, Subsede, o meu abraço para vocês. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vamos conferir então essa próxima página musical, que é muito linda, com Bruna Carla, Advogado Fiel, e já já nós estaremos de volta com muito mais. Não vou me preocupar com as perseguições, com as pedras que me lançam, está por perto. Eu posso confiar, eu posso descansar. Jesus está por perto. Pra falar, atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor, pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado, os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar no meu coração. Minha audiência Ele já marcou e garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo, pra sempre fiel. Pra falar, atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor, pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado, os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência Ele já marcou e garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo, pra sempre fiel. Advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência Ele já marcou e garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo, pra sempre fiel. É o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência Ele já marcou e garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado. Pastor Luciano Rebelo e o programa A Bíblia, Nossa Fé.
Graças a Deus, e você conferiu aí com Bruna Carla, advogado fiel, linha liberada, 3268-3499, telefone liberado para você também fazer a sua participação. Peça o pedido musical, faça seus oferecimentos e até às 17 horas aqui, o melhor da música evangélica e também da palavra de Deus sendo anunciada a todos vocês que nos prestigiam com a audiência. O obreiro Fábio vai estar entrando no ar agora, é ele quem mexe com a parte aí da internet, a página da igreja no Facebook. Ô Fábio, boa tarde, rapaz. Boa tarde, pastor Luciano. E como é que nós estamos aí na internet? Olha, estamos bombando aqui na internet, o pessoal do Facebook sempre ativo e participante aqui, certo? E já vamos passando os recados aqui pro pessoal. Você que tem o Facebook, adicione lá também Bereana Santa Helena, compartilhe, curta das nossas programações lá e você vai ficar por dentro de tudo que acontece também na nossa comunidade bereana, né? Pastor, também só lembrando aqui da promoção, né? Promoção Eu Curto e Compartilho Bereana, né? Nós temos bastante participantes já, estão compartilhando, estão curtindo e já estão concorrendo, tá? Lembrando que o sorteio é o sorteio de um kit contendo uma Bíblia, um livro e 20 trufas da Cacau Show. A Bíblia, né? Que é a Bíblia do pastor Silas Malafaia, Batalha Espiritual e Vitória Financeira, certo? O livro O Desígnio, de Mark Murdock, e as 20 trufas do Cacau Show, certo? O sorteio será dia 8, no domingo, lá na própria igreja, né? E também, você pode acompanhar também a palavra profética semanal, né? Nós estamos sempre gravando, o pastor está sempre gravando a palavra profética e nós estamos compartilhando ela com vocês, para que você possa ter uma semana abençoada também. E a partir da semana que vem agora, já segunda, nós vamos ter uma novidade, pastor. Os programas da rádio também serão transmitidos pelo Facebook, pela página da Bereana, tá? Ah, que maravilha. Isso. Você vai acessar, de repente você sabe de algum amigo seu, algum colega que não ouviu o programa da rádio e acha que ele vai gostar, que ele vai ser abençoado também através do programa da rádio. Você pode indicar para ele, falar, entra lá na página do Facebook da Bereana e você pode estar ouvindo também o programa da rádio que aconteceu no domingo, mas vai ficar lá gravadas durante a semana inteira para você também poder ouvir. Quer dizer, muita música bonita, muito da palavra de Deus e somente visando um único propósito, não é verdade? A edificação do povo de Deus. Exatamente, pastor, isso mesmo, para você possa edificar o povo de Deus, abençoar também aqueles que você gosta e que você ama. Nós estamos gravando todos os domingos uma palavra profética ali no escritório da igreja, para você já entrar na segunda-feira abençoado, sem essa conversa de entrar com o pé direito ou com o pé esquerdo, é entrar realmente com os dois pés e entrar com a cabeça debaixo da graça de Deus. Então, todas as segundas-feiras já estão lá, já está lá a palavra profética lançada, e é uma forma de você, pelo Brasil afora, a começar aqui por Santa Helena, onde é a nossa sede, estar aí recebendo uma palavra de incentivo, uma palavra de orientação, uma palavra ungida pela graça redentora do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, tá? E como o Fábio disse, nós estamos aí com essa baita dessa promoção, um prêmio muito bacana. Como é que é o nome da promoção, Fábio? Promoção Eu Curto e Compartilho Bereana, Pastor Luciano, Eu Quero a Minha Bíblia. Aí, ó. E aí a gente tem que se virar aí da Bíblia, é uma Bíblia bastante edificante, além de ter ali, em suma, os evangelhos, os livros proféticos, o Antigo e o Novo Testamento, né, como as demais Bíblias. Ela também traz em seu bojo uma centena de estudos, mapas. Olha, é uma coisa maravilhosa. Uma Bíblia que foi feita, essa sequência de estudos pelo pastor Silas Malafaia, juntamente com o Mal Cirulo, e eu tenho um volume dessa Bíblia, eu tenho um exemplar dela, e realmente é uma coisa muito boa. E o Mike Murdock, o que nós vamos dizer do profeta da prosperidade que Deus tem levantado neste século 21. O livro Desígnio é um baita de um livro, e com certeza você vai ser ricamente abençoado na tua vida espiritual caso você venha ganhar, e sem contar que adoçará ainda a sua vida com 20 trufas da Cacau Show. Então vale a pena você participar. Se você ainda não é o nosso amigo em comum, faça sua solicitação ali pelo Facebook. O nosso Face é Bereana Santa Helena, né, Fábio? Isso, exatamente. É só acessar lá na página do Facebook, né, procurar por pessoas lá
Bereana, Santa Helena. Bastante gente tem pedido Bastante gente. Até o site da Bereana, no Facebook da Bereana, tem mais amigos já do que até mesmo eu, que tenho anos de Facebook aqui. Que maravilha, louvado seja Deus por isso. E se os nossos amigos internautas estão em sintonia conosco, que Deus os abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O programa Bíblia Nossa Fé traz o quadro de perguntas e respostas, esclarecendo suas dúvidas. Muito bem. A pergunta do dia de hoje, o ouvinte pediu para não ser identificado também. E ele pediu o seguinte: explique o 1 Samuel 28:15. Então ele está pedindo uma explicação a respeito de 1 Samuel 28:15. Diz assim a palavra do Senhor Deus: Samuel disse a Saul: por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas e nem por sonhos, e por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. Muito bem, o contexto da passagem é o seguinte: Saul, pelo ministério do próprio Samuel, já havia sido alertado por Deus que perderia o seu trono, que havia sido rejeitado juntamente com a sua descendência do trono de Israel. Ele não deixaria dinastia. E agora Saul ele vinha sofrendo forte pressão por parte dos inimigos. Inclusive, esses mesmos filisteus foram os que venceram Saul na sua última batalha, matando ele e seus 2 filhos em campo de guerra. E Saul, nesse momento de angústia, ele vai aonde buscar Samuel? Ele vai a uma senhora que era chamada de Pitonisa de Endor. Ela era nada mais, nada menos do que uma pessoa que praticava necromancia. E o que significa essa palavra, pastor Luciano? Necromancia ou necromante? O necromante é aquele que faz conjuramento de pessoas já falecidas. São aquelas pessoas que invocam o espírito de pessoas mortas para pedir um esclarecimento, para pedir uma direção. E foi exatamente isto que o rei Saul fez. Haja vista, nesse momento, nesta altura do campeonato, o profeta Samuel já ter descansado em Deus. Samuel já era um homem morto nessa altura do campeonato. E como disse o próprio Saul, ele falou que os demais profetas não falavam por Deus para ele, para lhe dar uma direção. Deus já não o visitava mais em sonhos. E Saul já não tinha mais a palavra de Deus. O seu último recurso foi fazer o quê? Buscar numa feiticeira, porque é assim que a Bíblia chama um necromante. Buscar numa feiticeira a solução. Que esta, então, por final das contas, invocasse o espírito do falecido Samuel, para que Samuel pudesse ter vindo dar para ele uma palavra, quem sabe, de consolação ou de direção. Eu quero falar daqui a pouquinho, ainda discorrendo no assunto, será que foi realmente o espírito de Samuel que veio falar com o rei Saul? Será que pessoas mortas, elas podem voltar a falar com nós, os que somos vivos? E o que será que a Bíblia fala acerca disso? O que Deus pensa sobre esta questão de nós invocarmos as pessoas que já faleceram? Do que a Bíblia fala sobre nós hoje praticarmos esta tal de necromancia, a consulta de mortos? Para tanto, eu quero começar me discorrendo no assunto lá no livro de Deuteronômio. A palavra Deuteronômio significa repetição da lei. E lá no finalzinho do ministério de Moisés, quando ele escreve aqui o livro de Deuteronômio, no capítulo 18, a partir do versículo de número 9, tem a seguinte narrativa bíblica: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador,
nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lançará de diante de ti. Então quer dizer, isso aqui não é palavra de pastor, isso aqui não é palavra de sacerdote de religião alguma, tá? Vamos largar as opiniões religiosas de lado e vamos para a teologia. Vamos para aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. O povo de Israel havia passado já pelo Mar Vermelho, já haviam atravessado os 40 anos de deserto. Eles estavam para possuir a terra de Canaã e ali já habitavam muitas nações, naquela extensão que Deus estava entregando para eles. E para que o povo de Israel não se contaminasse, Deus revela para Moisés do que estas pessoas, o povo de Israel, deveria se desviar. O que seriam as abominações diante do Senhor. E as coisas que Deus colocou que seriam abominações para ele são exatamente esse tipo de coisa. A prognosticação. O que é isso, pastor Luciano? É tirar sorte para ver o futuro, tá? São essas pessoas que ficam fazendo tudo quanto é tipo de encantamento, através de carta, através de bola de cristal, através de pedra e disso, daquilo, outro, né? Então isso daí é um prognosticador. E existem muitos no século 21. Estão aí por todas as partes. Se você olhar no Fantástico, pode ter certeza de uma coisa: eles vão estar jogando búzios lá e falando até quem é que vai ganhar a Copa do Mundo. Então isso daí é pecado. Isso daqui não sou eu que estou falando, é a Bíblia Sagrada que está dizendo. Então a Bíblia está dizendo aqui: o adivinhador, o agoreiro, o feiticeiro, o encantador, aquele que faz a conjuração de mortos, o necromante, todos estes daí, Deus chamou eles de uma só coisa: abominação. E por praticarem tal abominação, Deus os lançaria para fora da sua presença. Agora, por que o rei Saul foi atrás dessas coisas? Porque era um homem ímpio, porque era um homem desviado dos caminhos do Senhor. Foi um homem que perdeu a palavra de Deus em vista, perdeu a reverência, perdeu o temor de Deus. E aí, como já se viu, né, começa a dar tiro para tudo quanto é lado. Tem gente que às vezes está muito bem intencionado nos seus propósitos, mas cuidado, viu, com as suas boas intenções. Porque muitas vezes você pode estar bem intencionado, porém redondamente enganado nas suas escolhas. Vamos para frente ainda. Isaías capítulo 8 e o versículo de número 19. Vamos ver o que diz lá em Isaías. Quando vos disserem, consultai os necromantes, os adivinhos que chileiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Quer dizer, o que o Isaías está falando aí? Pera aí. Quer dizer que para favorecer quem está vivo, eu vou ter que consultar quem já morreu? Quer dizer que quem já partiu dessa daqui, às vezes numa situação catastrófica, às vezes por uma doença, às vezes por um assassinato, por um suicídio, às vezes por um acidente, quer dizer, este que já pereceu, eu vou ter que consultar ele para saber se o meu futuro vai ser bom, se ele vai poder me ajudar. É uma indagação que é feita aqui na palavra de Deus. Quem é que nós temos que consultar? A Bíblia fala que há um só que nós podemos consultar: é o Senhor nosso Deus. Quer crescer na vida, quer prosperar? Tem um versículo na Bíblia que diz o seguinte: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Então hoje todo que prega a palavra de Deus, que prega o Evangelho, que prega os Salmos, que prega a Bíblia na sua totalidade com seus 31.173 versículos, fazendo uma boa hermenêutica, uma boa interpretação dos textos, respeitando toda a ordem da teologia sistemática, levando em conta inclusive a arqueologia, que é a ciência que vem confirmando tudo aquilo que está escrito nas Escrituras. Este é profeta de Deus. Essas doutrinas que nós vemos aí, a que recebeu a mensagem psicografada, a que foi o médico fulano das contas que abaixou, isso daí não tem o menor fundamento teológico, desculpa eu falar, mas isso não traz em si o menor fundamento teológico.
A Bíblia, antes dela ser um livro espiritual, a Bíblia também é um livro de cunho histórico. A Bíblia fala de pessoas que realmente viveram, de pessoas que deixaram o seu legado na face da terra. A Bíblia fala de reis, a Bíblia fala de políticos, a Bíblia fala de povos, em especial o povo de Israel. E os arqueólogos, eles vão lá, eles cavucam e trazem à tona realmente que tudo aquilo que a Bíblia falou era fato veredicto. Agora as pessoas estão dizendo que foi o médico não sei das quantas, que foi o fulano não sei das quantas, que baixou lá, que falou e isso e aquilo outro. Poxa vida, não tem o menor fundamento. E como é que as pessoas vão acreditando em tudo isso daí? Para a Bíblia, isso é doutrina estranha. Para a Bíblia, isso é doutrina falhada, para não falar outra coisa que eu quero deixar mais para o final da resposta. Porque agora nós vamos ver ainda o que está escrito lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 9 e o versículo de número 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Pera lá, então o morto ele sabe do quê? Coisa alguma. Morto não sabe de nada. Não sabe de nada da onde, pastor Luciano? Ele não sabe de nada do que se passa aqui em cima da terra. Não é que ele esteja totalmente desligado como uma outra seita prega por aí. O sono da alma, isso também não existe. Passou para o outro lado, a pessoa já está consciente. Diz a Bíblia Sagrada em Hebreus capítulo 9, versículo 22, que ela está aguardando o dia do juízo final. Então, para onde ela foi, ela não sai mais de lá. Ela vai esperar só o dia do juízo final, mas ela está num estado de lucidez. Ela está consciente, porém, ela está numa outra dimensão. Nós estamos nessa dimensão limitada a tempo e a espaço, nesse mundo que hoje nós chamamos mundo dos vivos, o planeta Terra. Estamos encarnados e nós não sabemos o que eles estão vivendo lá do outro lado, ao passo que eles também que já partiram, desde lá do primeiro que morreu, o Abel, até o último que está morrendo agora, eles já estão sendo desligados desse mundo e eles não sabem mais coisa alguma. Não existe, segundo a Bíblia Sagrada, a menor possibilidade de comunicação de vivo com morto ou de morto com vivo. Mas não fuja do que eu falei lá atrás. Será que foi realmente o profeta Samuel que veio falar com o rei desviado Saul, naquele momento em que ele fez o conjuramento pela boca da necromante? Vamos ver ainda o que diz, segundo aos Coríntios, capítulo de número 11 e os versículos de número 14 e 15. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Pera aí, quem é que vira anjo de luz? Satanás. Ah, tá. O 15. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministro de justiça, e o fim dele será conforme as suas obras. Então, peraí, quem são os ministros aqui? Quem são os ministros de Satanás? Quem são os ministros de Satanás, Os demônios. Os demônios. O que significa a palavra demônio? A palavra demônio é uma palavra grega, que significa espírito desprovido de corpo. E eles andam pela face da terra, perambulando, buscando quem eles possam tragar, buscando em que eles possam entrar. A Bíblia fala de uma mulher que tinha 7 demônios, Maria Madalena. A Bíblia fala de um homem que tinha 600 demônios no seu corpo, que era o endemoniado de Gadara, o gadareno, Marcos capítulo 5. Enfim, a Bíblia fala de muitas pessoas que foram possuídas por eles. Então esses demônios, num grau de hierarquia que estão um pouco abaixo de Satanás, eles são os ministros desta injustiça. Eles que trabalham juntamente com o próprio diabo. Tem gente que não gosta que fala dele, mas como é que eu vou tratar de uma doença, se eu fosse um médico, por exemplo, tratar de um câncer sem poder tocar no nome da tal doença? Então precisa ele fala assim, ele existe e ele está atuante na face da terra. Ai, pastor, como é que você fala isso? Como é que eu te falo isso? Olhando para o que está acontecendo no mundo na atualidade. Mas dá uma olhadinha lá no Marcelo Rezende, no Cidade Alerta, para você ver só se não é diabo puro na face da terra. Tanta atrocidade e coisa ruim que vem acontecendo. Quem é que faz isso aí? É Deus? É claro que não. Então a Bíblia vem dizendo que esse ser imundo, ele tem o poder para enganar as pessoas, de se transformar até mesmo em anjo de luz. Pastor,
Mas eu fui lá naquela mesa e desceu lá o meu sogro, desceu lá o meu pai, desceu lá o meu filho. Pastor, ele falou tudo que nós vivíamos no nosso passado. Era a mesma voz, era o mesmo jeito. Pastor, quando incorporou, sentava-se igual, virava pro lado igual. Pastor, era o meu ente querido, não era coisa nenhuma. Não era teu ente querido. Teu ente querido, ele já está numa outra dimensão. Ele já está recebendo na eternidade segundo as suas obras. Deus está julgando ele com justiça. Quem veio falar com você naquela mesa de demônio? Nada mais, nada menos que os ministros do diabo. Se eles têm poder para se transfigurar até em anjo de luz, que dirá para imitar a voz de uma pessoa, o sotaque de uma pessoa, os trejeitos de uma pessoa e contar tudo o que se passou? Vamos ver ainda o que diz lá em Gálatas capítulo 1, versículo de número 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. O que significa essa palavra anátema? Maldição. Maldito, maldição. Isso aqui foi um escrito do apóstolo São Paulo. Olha o que ele dizia para os irmãos da Galácia, aos Gálatas. Se nós, ou outras pessoas, ou ainda um anjo de luz, vier com outra história, além do que nós já temos pregado, além do que está escrito nas Escrituras, seja anátema, seja maldito. Então, pastor Luciano, o que é que queria dizer então aquela passagem lá de 2 Samuel, capítulo 28, versículo 15? O que significa foi o seguinte: o Saul estava desviado e na verdade quem veio falar com Saul naquela ocasião não foi Samuel coisa nenhuma. Quem subiu do Hades para vir do mundo dos mortos para vir falar com Saul foi simplesmente um demônio. Porque Saul, ele já não tinha mais a luz da palavra de Deus, ele já não possuía mais a revelação da palavra de Deus e por isso ele foi para grupo. E a vida dele não foi edificada em nada. Tanto que depois da chapuletada ainda que ele levou do espírito imundo, ele acabou morrendo na guerra. Ele acabou perecendo na guerra. E é isso mesmo que acontece com todo mundo que vai atrás disso. Por isso, eu te falo, você que já tem sofrido muito nas mãos dos espíritos enganadores, ó, você que tá com essa perna inchada, você que tá com a tua perna aí avermelhada e médico não acha cura pra isso daí, tá? Você tá quase perdendo a tua perna, você tá com medo de trombose, isso é demônio. Eu tô te falando agora pela palavra de Deus. Vem pra igreja. Porque na igreja tem homem de Deus lá, ali tem a presença de Deus, nós vamos ungir, nós vamos repreender esse mal e você vai ser liberto disso em nome do Senhor Jesus Cristo. Não vai atrás dessas coisas não. E são doutrinas enganosas, são espíritos de confusão, é necromancia, é abominação ao Senhor Deus. Vai para a igreja, vem ouvir a pregação da palavra de Deus, vem aprender de Jesus Cristo para você poder alcançar descanso para sua alma. Tá bom, amigo ouvinte? Eu acho que era isso daí. São 16 horas e 43 minutos. E se você também quiser participar, 3268-3499. Ligue para cá, faça também a sua pergunta acerca da palavra de Deus e nós vamos estar aqui atendendo você em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos aqui, pastor, também o de Moreninha. Nos ligou o irmão Cirilo. O irmão Cirilo, ele está pedindo a música Heróis Sem Medalha com a Mara Lima. Também quero aproveitar e oferecer para meu sogro, o seu Neucindo, a minha sogra, Dona Maria, que estão ouvindo também o programa. Estão eles lá com o Carlos, a Josiane e o Arthur. Vamos oferecer este louvor também para eles e que Deus esteja abençoando. Também quero oferecer para a Edna, que está ouvindo, minha esposa, e a minha filha Jéssica, que estão ouvindo também. Ah, esse daqui é o barquinho para depois, né? Mas eu não sei se vai dar tempo, Fábio. Mas olha, o Kelvin... não é esse não? Kevlin, é verdade, eu que li errado. É Kevlin Spindler, é isso? Ela pediu para ouvir o louvor de Gisele Cristina, Meu Barquinho. E ela ofereceu para sua mãe Luciane e para sua irmã Kathleen. Olha, filhinha, hoje fatalmente nós não conseguiremos tocar, mas eu vou guardar. No domingo que vem, no nosso próximo programa, eu vou estar atendendo o pedido seu, tá bom? E muito obrigado pela audiência. Um abração lá pro irmão Cirilo, pra irmã Mari. Que Deus abençoe vocês poderosamente em nome de Jesus. Pra irmã Maria, o irmão Delcindo. Que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. E vamos conferir então essa belíssima canção Heróis Sem Medalha com Mara Maravilha.
Ou melhor, Mara Lima. Mara Lima. Tanta Mara, né, rapaz? Banhados de sangue, no rosto poeira e suor. É mais um viajante em terra distante, mas não está só. Enfrenta qualquer batalha, já sabe quando é preciso, sua fé não falha. Não, não. Enfrenta o sol escaldante, não teme nem mesmo um vulcão. Traz estampado no peito a força de um campeão, que aprendeu a transpor as montanhas. Vitória é sua façanha, é um gigante na fé. Aprendeu a transpor as montanhas. Vitória é sua façanha, é um gigante na fé. É um herói que não tem medalha, mas sua história não dá pra esconder. De Deus vem sua vitória, também o troféu que vai receber, por levar a preciosa semente ao povo carente de vida e luz. Vai trocar a cruz pela coroa e receber o prêmio das mãos de Jesus. Pastor Luciano Rebelo e o programa A Bíblia, Nossa Fé. Confira agora a agenda da Igreja Comunidade Cristã Bereana. O Espírito Santo já se move em nós, já se move em nós, ungidos do Senhor. É o pastor juntando ovelhas pra esse avivamento, é o sinal dos tempos, novo Pentecoste, é o fogo santo, consolador. Deixa queimar essa fogueira santa. Deixa queimar esta fogueira santa, porque nesta fogueira santa o mal tem que ser consumado e tem que vir à tona a purificação. Nós queremos convidar você, amigo ouvinte, que nos prestigia com a audiência, para logo mais às 19h30 estar conosco ali em nossa sede, quando nós estaremos ali iniciando o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus, culto de celebração ao Senhor, culto das canções inspiradas, da oração poderosa, culto do clamor e, é claro, da poderosa ministração da palavra de Deus. Hoje, com a palavra de Deus, o obreiro
Paulo Melara, um abençoado, uma pessoa que tem a revelação de Deus. Eu tenho certeza de uma coisa, ele trará uma palavra do coração de Deus para o coração da igreja, e você é o nosso convidado especial. Às quintas-feiras, às 20 horas, nós estamos ali também realizando o nosso culto das campanhas, o culto dos votos com Deus, o culto de libertações, tá? Nós iniciamos na quinta passada agora um estudo poderoso sobre vida de oração, a oração eficaz, a oração da determinação, a oração da conquista, a oração da vida vitoriosa. E se você quer aprender mais sobre oração, eu quero te dizer de arrancada, a oração é uma chave invisível que abre portas visíveis. Tudo isso acontecendo ali na comunidade cristã bereana, e o endereço é muito fácil. Nós estamos situados ali na Rua Argentina, número 2484, bem de frente ao posto de combustíveis do Toninho. E você é o nosso convidado especial. Nos ligou ainda hoje também a irmã Dirce, e ela ofereceu para toda a sua família e também para a sua filha a programação. Ela fez aqui um pedido musical, e na semana que vem, viu, irmã Dirce, eu vou estar atendendo você também, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Momento de reflexão no quadro de estudos através da Bíblia. Graças a Deus. E eu quero fazer aqui uma meditação breve na carta aos Hebreus, no capítulo 4 e o versículo de número 2. Haja vista ser este um versículo que nos chama muito a atenção pelas colocações que nele são apresentadas. Como está escrito: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. No capítulo 3 ainda de Hebreus, no versículo 15, o mesmo escritor disse antecipadamente: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então vejam bem, quem foi que escreveu a carta aos Hebreus? Não se sabe certamente quem foi o autor desta carta. Alguns teólogos dizem que foi o próprio apóstolo Paulo. Outros afirmam que foi Apolo. Mas uma coisa é certa: a pessoa que escreveu esta epístola, em suma, foi uma pessoa que teve experiência com Deus, uma experiência de conversão, uma experiência de transformação, e foi uma pessoa extremamente iluminada pelo Espírito de Deus para ter toda esta inspiração e nos deixar este escrito que hoje compõe parte do Novo Testamento, parte daquilo que seria para nós hoje a nossa aliança, o nosso tempo, o tempo chamado da graça. Então ele nos chama a atenção dizendo que assim como para ele que escreveu, que foi usado por Deus no seu ministério para fazer maravilhas, para expulsar demônios, para curar os enfermos, para ressuscitar mortos. O Paulo, por exemplo, ele ressuscitou o Eutico, que caiu de uma janela, uma altura de cerca de 5 metros, e faleceu. E no meio do culto, o Paulo foi lá e falou: não está na hora de você morrer, que eu ainda não acabei o meu sermão, e ressuscitou o Eutico. Então estes homens, eles foram poderosamente usados por Deus. Mas tudo isso teve um início, porque toda grande viagem, ela se inicia exatamente com um único passo. E o primeiro passo nessa teodiceia, nessa viagem em Deus, que estes escritores começaram a desenvolver, foi o passo de se ouvir a pregação do Evangelho pela primeira vez. Mas o escritor, ele disse aqui que a mesma palavra que foi pregada para eles que fizeram essas maravilhas no passado, foi também pregada para uma multidão de outras pessoas, só que para estes a palavra da pregação não surtiu efeito algum. E por que, pastor Luciano, que a palavra da pregação não teve efeito na vida das demais pessoas?
simples. Porque como disse o escritor aqui nesse texto de Hebreus 4:2, a palavra, ela não foi misturada pelos ouvintes que a ouviam com a fé. O apóstolo disse aqui que a palavra de Deus, para ela poder construir alguma coisa na vida de alguém, ela precisa de ser irrigada pela fé. A palavra é como sementes. Jesus Cristo disse que o semeador saiu a semear, e houve sementes que caíram pelo caminho. Algumas caíram entre pedregais, a outras entre espinhos, a outra em terra pouca, e uma outra parte ainda caiu numa terra fértil. E a Bíblia fala que aquela que caiu em terra fértil, essa daí sim fez com que a semente germinasse, e a semente germinou e nasceu e se transformou ali numa árvore frondosa e que deu muitos frutos. Então é assim conosco também hoje. Nós não podemos permitir que os cuidados desta vida, e há uma necessidade sim em termos cuidado com as coisas dessa vida, nós não podemos permitir que esses cuidados necessários possam ofuscar em nossas vidas aquilo que é de extrema necessidade: a comunhão com Deus. O inimigo às vezes fala que não vale a pena, que isso é perca de tempo, e o homem labuta uma vida inteira. O homem até constrói alguma coisa, e quando ele pensa que ele vai desfrutar, o inimigo vem e simplesmente rouba tudo. Lá em Malaquias capítulo 3, ele é chamado de destruidor, ele é chamado de devorador, ele é chamado de migrador, de cortador. Ele é uma praga que promove todos os tipos de dores. Jesus disse que um certo homem, ele plantou uma roça, e quando ele viu que o negócio ia ser muito volumoso, ele derrubou ali então os seus celeiros e fez celeiros maiores, e ele abasteceu esses celeiros maiores com tudo aquilo que ele colheu. E quando ele acabou de colher, no seu êxtase, ele falou: alma, agora você está por cima, entra para dentro, deita e goza do teu serviço. E Jesus Cristo falou: coitado dele. Mal sabia ele que naquela mesma noite a sua alma seria pedida. Então, do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e às vezes perder a sua alma? Não vale de nada. Nós precisamos de ter sim o cuidado com as coisas desse mundo, mas sem omitir aquelas outras. Quais, pastor? A nossa vida com Deus. Porque além do Senhor nos garantir a salvação eterna pelo sangue de Jesus Cristo vertido ali na cruz do Calvário, o Senhor Deus ainda nos promete cobertura espiritual, para que tudo aquele que é fruto do nosso labor, da nossa dedicação, do nosso trabalho, não venha ser destruído, não venha ser usurpado pelas mãos do nosso adversário. Então fica aqui este apelo da parte de Deus, da parte das Escrituras e da parte desse humilde pregador que fala com você hoje. Vamos dar asa para a palavra de Deus em nossas vidas. E essas asas, elas se chamam nada mais, nada menos do que a nossa fé. Jesus disse que se nós tivermos fé, nós vamos ver a glória de Deus. E a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação da palavra de Deus. Por isso, hoje à noite, às 19h30, você é o nosso convidado. Rua Argentina, número 2484. Comunidade Cristã Bereana, ali é o local da bênção. Você acabou de ouvir o programa A Bíblia, a Nossa Fé, sob a responsabilidade do pastor Luciano Rebelo.